hoje aqui reunidos para o nosso estudo do terceiro módulo, nosso manual prático do discipulador. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que nesta tarde, véspera de feriado, amanhã é feriado, que alguns irmãos aproveitaram para viajar. Os feriados que não abrem nada, no mercado, talvez o Alvorada. O Alvorada E o evangelista Silmar estava falando aqui algumas questões. Eu tenho uma pergunta da irmã Elisa, que era sobre a questão do se ia sozinho, se acompanhado, aí o direcionamento, E é bem interessante essa questão desse estágio prático, Você ir, e aí você vai quebrando barreiras, você vai quebrando gelo ali, porque eu acho que uma das coisas que é mais difícil é o primeiro contato. Hoje nós vamos falar justamente da primeira visita, Não é nem o primeiro contato que é o mais difícil, acho que o mais difícil é justamente a primeira visita, porque o primeiro contato, nós vimos nas lições anteriores, que ele pode ser feito através de telefone, WhatsApp, Você pode ligar, e quando a gente liga, quando a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, é muito mais simples do que você estar ali pessoalmente na casa da pessoa ou em algum outro lugar que foi acordado, para você ter essa visita, esse momento ali seu com ela. Então assim, é bem desafiador. Se nós formos parar para analisar, é bem desafiador. Lógico que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande. O irmão Isaías é vendedor, deve ter uma lábia boa, conversa boa, já chega ali desenrolando tal, Silmar é advogado, já tem uma oratória ali organizada, mas às vezes é difícil você chegar para uma pessoa que você não conhece, que você acabou de conhecer através do contato ali nas primeiras 72 horas, e chegar ali e falar de Jesus com ela. Mas é muito importante, apesar dos desafios, é muito importante. A gente não pode deixar essa semente sem ter o devido cuidado, sem ter o devido acompanhamento, para que essa semente venha germinar aí, e dar frutos, florescer e venha dar frutos. Então, naquele contato que nós estudamos na lição anterior, nós vamos fazer, já marcar a primeira visita, o primeiro encontro. E aí, desse primeiro encontro, nós temos alguns objetivos, que é estabelecer um vínculo de amizade, com a pessoa. Senão, você não vai conseguir estabelecer um relacionamento profundo com essa pessoa, se primeiro você não estabelecer ali um relacionamento de amizade, Aquela pessoa que você ama como seu amigo, Aquela pessoa que você tem prazer de estar com ela. Então a gente precisa desenvolver primeiro o relacionamento de amizade, porque se a pessoa entender que a sua ida ali é apenas você cumprindo parte de um protocolo, o coração dela já não vai se abrir, e ela está justamente no momento que ela está precisando fazer o que? Novos vínculos de amizade, porque ela está saindo de uma esfera, uma esfera mundana, carnal, buscando agora como nós aprendemos aqui hoje nessa manhã, essa religação com Deus, buscando essa aproximação com Deus, e que vai implicar aí em algumas perdas, algumas perdas aí em relacionamentos que não são frutíferos, que não vão ajudar, não são positivos. Então essa pessoa ela precisa se sentir bem aconchegada, bem acomodada nesse novo ambiente, Então a gente precisa estabelecer esse vínculo de amizade,
com o novo seguidor de Jesus. Nós vamos também nesse primeiro contato, nessa primeira visita, já começar a lançar alguns alicerces a respeito dos ensinamentos de Jesus, né? E vamos também nesse primeiro contato buscar já agendar o nosso discipulado, porque aqui, olha só, nós temos, a pessoa aceitou Jesus, você foi designado para cuidar daquela pessoa. Então, no prazo de 72 horas, você faz um primeiro contato. Depois do primeiro contato, aí você vai fazer a primeira visita, que é o tema da nossa aula hoje. E nessa primeira visita, você vai agendar a próxima reunião, o próximo acompanhamento, que já vai ser para introduzir o manual do discipulado, né? Que é aquele manual que nós trabalhamos aqui, que nós já apresentamos para os irmãos. Então, são essas etapas. Primeiro, o primeiro contato, agora, aí depois a visita, a gente procura marcar a visita na maior brevidade possível, e aí depois dessa visita, nessa visita você já agenda as aulas. Aí a gente vai ver no outro módulo, né, que dependendo, a pessoa às vezes não está com disponibilidade, com o coração aberto para começar o discipulado. Aí a gente vai tendo outras estratégias. Então, nesse momento que você chega ali na casa da pessoa, você chega ali no lugar em que ela está, nós precisamos criar um ambiente amigável, né? Precisamos de uma atmosfera tranquila, né? Aí uma questão interessante, nós precisamos estar prontos para ouvir mais e falar menos, porque tem pessoas que elas gostam de falar. Tem pessoas que elas gostam de falar. Às vezes a gente tem até dificuldade de conversar com elas, porque quando você vai conversar, ela começa a falar, e ela não deixa a outra pessoa falar. Tem pessoas assim. Então a gente tem que ter cuidado, que qual é o nosso objetivo nessa visita? Não é conhecer. Para mim conhecer, eu vou ter que ouvir, né? Vou ter que ouvir. Então a gente precisa estar pronto mais para ouvir do que para falar. Agora, lógico que aqui, né, vai toda uma questão de você conseguir conduzir ali o momento, para poder, porque tem pessoas também que são bem retraídas, para você conseguir ir conversando, fazendo perguntas, para a pessoa ir falando a respeito dela, né? Vamos novamente parabenizar pela decisão, né, que ela teve de aceitar Jesus. Lá no primeiro contato nós vamos dar esse parabéns. Aqui nós vamos chegar de novo e confirmar, né? Olha, que bênção, que coisa boa foi a decisão que você tomou. A melhor decisão da sua vida, a decisão de seguir a Jesus, né? A decisão de seguir a Jesus é a melhor decisão que uma pessoa ela pode tomar, né? Porque agora ela está se conectando com Deus, e é uma decisão que ela tem uma repercussão na eternidade. Ela muda o curso da nossa história, ela muda o curso da nossa alma, né? É uma pessoa que ela estava indo a passos largos para a perdição eterna, mas porque ela encontrou Jesus, ela aceitou Jesus, agora a vida dela foi mudada, o destino eterno dela foi mudado. Ao invés de condenação, vai ser uma salvação eterna em Cristo Jesus, né? E aí você vai aproveitar ali, aqui são vários detalhes que aí a gente vai desenvolvendo durante essa visita, mas é importante que você comece perguntando como está a pessoa, como ela está, né? Qual a situação de vida dela naquele momento, né? Como que ela está diante da decisão que ela tomou, como que ela está emocionalmente, né? Estamos ali para dar um suporte completo, e nessa hora é importante a gente se atentar
Porque se a pessoa demonstrar que ela tem alguma necessidade que nós como igreja podemos suprir, aí nós vamos buscar suprir essas necessidades. Ou seja, igual, se você vai fazer uma visita e a pessoa está desempregada, né? Lá na casa está todo mundo desempregado, aí você percebe ali pela conversa que está faltando alimento, aí nós já temos na igreja um trabalho específico, né? Hoje, inclusive, hoje é Santa Ceia, os irmãos trazem, vários irmãos trazem cestas básicas que estão à disposição dos irmãos que têm necessidade, que estão precisando. Então aí nós vamos atendê-los, né, com uma cesta básica. Aí pensa, você já vai organizar para essa pessoa receber uma cesta básica, né? E não só naquele mês, mas enquanto ela estiver necessitando, enquanto perdurar aquela necessidade a necessidade dela, a necessidade de alimento, a gente vai estar auxiliando. Às vezes você percebe que a pessoa tem uma enfermidade, né? Precisa de uma medicação, precisa de algum cuidado especial, e aí a gente vai ver o que a igreja pode servir. E é importante destacar nessa questão, principalmente relacionada à saúde, para nós estarmos atentos, porque o que acontece? Tem pessoas que elas têm uma necessidade de um tratamento específico. Às vezes esse tratamento ele é muito caro, esse tratamento é muito complicado, e a gente sabe que a Defensoria Pública ela atua, também os advogados atuam aí com petições ao juiz e às vezes consegue tratamento. Então assim, aqui na igreja a gente tem advogados, a gente tem contatos com a Defensoria Pública. Então se você vê que a pessoa tem uma necessidade, a gente vai fazer aquilo que a gente pode, e isso vai marcar a vida da pessoa, isso vai marcar ela. Por quê? Porque você está tendo um cuidado com ela como um todo, né? Com ela como um todo. Então, ver com ela se ela tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Ela aceitou Jesus, e aí, será que ela sabe realmente o que ela, a decisão que ela tomou? Às vezes ela tem alguma dúvida, algum questionamento, às vezes alguma palavra que ela já ouviu, né? Algum texto bíblico que ela já leu, e aí ela ficou com alguma dúvida. Então, nesse momento, se prontifique, né, a responder às dúvidas que a pessoa tem, e não se preocupe, se angustie, não sai pergunta muito difícil, não, né? Não sai assim pergunta teológica, aquelas perguntas, às vezes sai, mas não vai. Geralmente são perguntas mais simples, e as que forem mais complexas, você pode tranquilamente dizer, olha, o próximo encontro é bom que já fica amarrado, né? Olha, já temos um motivo para nós nos reunirmos novamente. Eu preciso responder, trazer uma resposta para você. Então, nós já vamos deixar marcado o nosso próximo encontro. Então, assim, usar das perguntas, das dúvidas da pessoa, uma forma, né, de você estar ainda cativando mais ali ela. Então, aqui tem um destaque na nossa apostila: sempre seja muito atencioso, né, e flexível, e nunca condenatório, né? Nunca condenatório. A pessoa está dando os primeiros passos na fé, aí a gente não pode ir já com aquela expressão, a pessoa fala, ei, aceitei Jesus, né? Mas e aí, o que eu faço? Porque eu ainda estou fumando. Aí você já franzia a testa, né? Misericórdia, não, você não pode fazer isso não, né? Se agora é de Jesus, você não pode. A gente tem que ter cuidado. Ontem a gente estava na Conci, e aí ouvimos ali o sobrinho da irmã Elza, que da igreja, pregando, o pastor Diogo, e ele falou que da última vez que ele foi para a igreja, ele largou o crack, né? Só que ele ainda permanecia fumando. Só que quem estava acompanhando ele soube compreender, soube entender. Até que um dia, ele disse que aí um dia muito angustiado,
Aí ele abriu a Bíblia lá em Jeremias e eu não lembro as palavras que ele usou, mas isso que era um texto que falava isso: até quando você ficará cocheando entre dois pensamentos. Aí nesse momento ele disse que, rapaz, o que falta é eu agora tem que ser a atitude tem que ser minha. Aí disse que ele embolou, oi? Isso, que ficava cocheando entre dois pensamentos ali. Aí ele embolou aquele maço de cigarro e jogou fora e nunca mais fumou. Então assim, nós vamos estar acompanhando, ajudando a pessoa nesse processo de libertação, entendendo que esse processo para alguns é óbvio, um estralar de dedos, e para outros é mais longo, né? Para outros é mais longo. Eu lembro de tinha um irmão que ele aceitou Jesus e ele parou de fumar assim de uma hora para outra, muitos anos fumando, e a gente percebia que ele não tinha muita paciência com aqueles que vinham e continuavam ainda assim, tendo dificuldade de largar uma vida de pecado e tal. Mas ele foi um tempo, ele acabou afastando. Graças a Deus hoje ele já está de volta. Mas às vezes a pessoa tem essa. Nem todo mundo, o processo não é igual para todo mundo, né? O processo de libertação ele não é igual na vida de todo mundo. E aí, se Jesus não tivesse sido misericordioso comigo e com você em razão dos nossos pecados, que eu não sei vocês, mas eu depois que eu aceitei Jesus ainda pequei muito, né? Ainda peco ainda. Mas assim, se Jesus não tivesse sido misericordioso, nós não estaríamos aqui. Então a gente tem que ser misericordioso. A gente não tem que ser não tem que ser cúmplice do pecado alheio, né? Não, é assim mesmo. Você continua fumando aí, continua fumando, é assim mesmo. Isso aí não tem nada, não. A gente vai com muito amor, vamos orar, olha, meu irmão, vamos estar orando. O Espírito Santo vai te dar força para você sair disso aí, para você se libertar. E aí isso aí vai sendo paulatinamente. É muito importante que um novo convertido perceba que ele pode se abrir com você sem você condená-lo. Porque aqui a gente tem uma grande questão. O povo peca. Ah, mas pouca gente que vai no confessionário. Não é porque pouca gente confessa que é porque tem pouca gente pecando. Não. É porque tem muita gente que ela não tem abertura, ela não sente confiança, ela não tem ninguém que ela se sinta confortável em chegar e comunicar suas falhas, abrir o seu coração. Então às vezes ela está ali, guardando tudo dentro de si, e nós precisamos abrir isso para os nossos novos convertidos, né? Ser uma pessoa confiável, uma pessoa aberta. E aqui lembrar, irmãos, que aqui nós estamos numa quebra de paradigma. Por que uma quebra de paradigma? Porque há muito tempo a gente aprendeu, né, que pecado a gente confessava para Deus e para o pastor, né? Só que nós estamos com base em Tiago, que fala confessar as vossas culpas uns aos outros. Nós queremos, né, que tenhamos uma linha, um diálogo aberto com o nosso discípulo, para que ele tenha a liberdade de confessar os seus pecados, as suas falhas para nós, que estamos discipulando. E aí nós, de acordo com a situação, vamos estar levando ao nosso superior, né, para saber tratar da melhor maneira. Mas nós vamos estar ali ouvindo, né, e precisamos gerar essa atmosfera de confiança. E interessante é que nessa atmosfera de confiança a gente tem que o quê? Guardar os nossos lábios, aquilo que ele nos passa, aquilo que ele nos confidencia, a gente não pode vir e sair pedindo, colocar no grupo, né? Meus irmãos, peço oração para o irmão Beltrano, porque ele ainda está fumando e não conseguiu se libertar. Aí você está o quê? Está expondo a pessoa, né? Está expondo. Você não precisa pedir ajuda dos outros para orar.
No máximo você vai procurar o líder, conversar com o líder, né, orar junto com o líder, mas não vai chegar, né, diante da igreja. Não, aqui é o culto de oração. Irmãos, eu tenho um pedido de oração. Olha aí, um irmão novo convertido, fica de pé. Né? Aí você expõe a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, saber guardar os segredos, né? Saber guardar os segredos. Sim, aí nunca mais ele confessa. E aí ele não vai confessar, vai adoecer. Então assim, nós temos essa responsabilidade. Falar com o novo convertido acerca do devocional, da necessidade de comunhão com Deus, né? A necessidade da comunhão com Deus. E aqui é desafiador. É desafiador, por quê? Porque talvez muitos de nós não estamos tendo o nosso devocional. Às vezes muitos de nós não estão tendo o nosso devocional diário, né? Então, pensa para você ensinar isso. Aqui, por isso, irmãos, que por que a igreja que trabalha nessa metodologia cresce? Porque essa metodologia de discipulado faz a igreja crescer. Por que a igreja cresce? Porque aqui eu sou confrontado. Agora eu já não estou mais no banco só. Agora eu estou confrontado a ensinar a vida com Deus para alguém. E para me ensinar a vida com Deus para alguém, eu tenho que ter vida com Deus. Então aquele que não ora, aí ele começa o quê? A orar. Por quê? Porque ele tem que ensinar o outro a orar. Aquele que não jejuma, ele tem que jejuar, porque ele vai falar de jejum para alguém. Aquele que não lia a Bíblia, estava aqui o crente tal, 10 anos aqui, mas o crente não lia a Bíblia, não estudava a Bíblia. Ele vai ter que estudar, por quê? Porque ele vai ter que ensinar alguém. Então, essa visão aqui, ela é desafiadora, porque ela nos tira da nossa situação de comodismo e nos coloca numa situação em que nós somos padrão, em que nós somos referência, né? E aí a gente vai a cada dia melhorando. Igual aqui, quando eu estava estudando aqui para poder dar a lição, aí eu vi aqui um devocional diário. Aí eu vi, Jesus, não é todo dia que eu estou lendo a Bíblia. Deveria ser, né? Mas não é. Tem dia que falha. Tem dia que o tempo passa. E aí não é porque não tem tempo, é porque a gente ainda não está fazendo da leitura e do devocional a prioridade certa, né? A prioridade certa na nossa vida. Então é desafiador, a gente vai tendo que melhorar dia após dia. Então por isso que é muito boa essa visão de trabalho para a igreja, porque ela coloca os santos, ela coloca todo mundo em movimentação, coloca todo mundo para agir, todo mundo para ser crente verdadeiro. Então nós vamos explicar ali acerca da necessidade do período devocional, acerca da oração, acerca da leitura da Bíblia, né? Aí você vai aproveitar e explicar aqui no nosso manual que ele vai receber, lá no final dele tem o que? Tem um cronograma da leitura bíblica, um cronograma anual da leitura da Bíblia. Aí você vai incentivá-lo a fazer aquela leitura. Você vai incentivá-lo. Eu tenho uma sugestão de que talvez seja melhor sempre incentivarmos eles a começarem a ler a partir do Novo Testamento. Começarem a ler o Novo, para depois, porque quando eles lêem o Velho, que eles começam a ver Deus matar tanta gente, aí eles vão ficando, né? Eu já gastei uns 20 minutos assim explicando, né? Deus matando o povo. Tem umas coisas que é mais complexa. Então você começa do Novo, a pessoa começa a leitura do Novo, e aí depois ela vai lá no Velho. Aí depois que ela tiver alguns
como manter a intimidade com Deus, né? Como manter a intimidade. A gente tem que explicar essa questão da vida de santidade, o nosso processo de santificação, a nossa vida com Deus, para que a pessoa compreender a seriedade do que é servir a Deus. Explicar para ela que a gente não pode mais viver na prática do pecado. Jesus ele nos livrou, né, da escravidão do pecado, para nós termos uma vida diferente. E aí, a partir desses encontros, você vai estar conversando com ela e ajudando ela a vencer os pecados que ela está ainda amarrada neles, a vencer. Mas ela tem que compreender que o processo é de libertação, de deixar essas coisas para trás, né? E de trilhar um caminho de intimidade com Deus. E aí, ensinar que nós somos chamados para quê? Para não pecar. Lá 1 João ele vai falar isso: filhinhos, não pequeis, né? Não pequeis. Então, primeira coisa, olha, nós fomos chamados para uma vida de santidade, uma vida de santificação, né? Para nós vivermos uma vida sem pecado. Mas e se eu pecar? Se eu pecar, eu vou perder a minha salvação ali automaticamente? Não. O que eu vou perder é a minha intimidade com Deus, e eu vou restaurar essa intimidade com Deus através do quê? Do arrependimento, da confissão e da mudança, né? Vou me arrepender, vou confessar e não vou praticar mais aquilo. Aí eu vou começar ali a restaurar a intimidade que foi perdida, né? A intimidade que foi perdida. E Deus ele sempre está pronto a nos perdoar. Olha, para nós restaurarmos a nossa intimidade com Deus, devemos confessar os nossos pecados. Lá em 1 João 1,9 ele fala: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então a gente precisa desenvolver essa cultura de confissão de pecado, para a pessoa compreender, né, que ela precisa abrir o coração. E nós também, nós que estamos discipulando, nós também temos essa cultura de abrirmos o nosso coração, confessar os nossos pecados, para que nós sejamos verdadeiramente sarados, verdadeiramente restaurados, né? Porque, olha só, não há dificuldade em Deus em perdoar pecado, desde que a pessoa ela se achegue a Deus confessando com arrependimento. Para Deus não há dificuldade, Ele vai perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Estimule a confessar os seus pecados para você, sendo receptivo na restauração do novo convertido, evitando um clima de condenação, mas ajudando nas dificuldades, sendo confidencial após a confissão. Aquilo que eu já havia comentado aqui, né? Então, olha só, fale com o novo convertido sobre a importância de não ter vergonha de falar de Jesus para os outros. Olha só, Jesus ele aplica uma parábola, né? A parábola do homem que achou um grande tesouro, né? Ele aplica ali como aquele que encontra Jesus, encontra a salvação, né? Então ele achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para poder comprar aquela pérola, porque aquilo é o que havia de mais importante para ele, que era um colecionador de pérolas. Então, olha só, Jesus é o que há de mais importante para a vida do ser humano. Então a pessoa, nós temos que mostrar essa verdade para ela, de que a decisão que ela tomou é a melhor decisão da vida dela, e que ela deve expressar isso publicamente, que ela não deve esconder a sua fé, mas que ela deve propagar Jesus, que ela deve anunciar Jesus, né? Porque a Bíblia fala que aqueles que se envergonharem de Jesus, né, Jesus vai se envergonhar deles lá no dia
no grande dia. Mas aqueles que não tiverem vergonha de Jesus, né, eles vão, Jesus vai testemunhar deles, vai testificar deles. Olha só, e falar sobre a importância de congregar. Isso aqui é muito importante. Eu creio que eu vou ter alguma outra experiência, assim, à medida que vai passando, a gente vai, até para a gente comentar aqui da aula, a experiência prática ela vai valer muito. Então eu ainda tenho, né, praticamente só uma experiência. Então acredito que no decorrer do ano vai surgindo mais pessoas, né? A gente vai acompanhando mais pessoas e vamos adquirindo novas experiências. E aí aqui é importante a gente destacar da importância do nosso discípulo, dele congregar, dele vir para a igreja, né? Dele vir para a igreja. E da escola bíblica dominical, ele se aluna. E aqui foi pactuado uma questão muito interessante. O evangelista Silmar organizou que os novos convertidos, eles vão passar pela sala do discipulado. Eles não vão direto para as salas da escola bíblica. E na sala do discipulado eles vão fazer ali as 13 lições. E eles fazendo as 13 lições, irmãos, nós vamos ter os novos convertidos uma base bíblica bem sólida. Porque o problema é a base bíblica. Quando a pessoa não tem base, qualquer vento leva ela. Quando ela não tem base, qualquer vento arranca ela. Mas nós vamos estar trabalhando, né, fortalecendo, criando essa base na vida da pessoa. Então, isso é muito importante. E também no culto da família, né? O nosso culto ao domingo sempre está motivando ela para estar aqui. E aí, explicar também como é o processo do discipulado 1 a 1, que é o discipulado 1 a 1, é aquele momento que você vai para aquela apostila, né? Para o manual prático do discipulado, né? Que você vai trabalhar aquela apostila com ele. Então, forma como é precioso aquele momento. Porque ali, irmãos, é você, olha só, sentado na mesa com ele ali, conversando, instruindo, respondendo às dúvidas. Isso é muito bom, isso ajuda muito, isso dá muito crescimento espiritual. Então a gente tem que focar nessa questão com ele, perguntar para ele, né, o dia e o horário para começar o discipulado. Não esquecer de marcar dia e hora para os próximos encontros, né? E aí nessa oportunidade também, aí você já vai levar o quê? O manual prático do discipulado. Você já vai levar e já vai entregar para ele. E aí vai explicar para ele ali como é que ele vai fazer, que ali tem as perguntas, ele vai responder os espaços em branco, lendo os textos bíblicos, já explica para ele como achar os livros da Bíblia, né? Igual você vai falar a diferença de capítulos, versículos e como é que ele pode encontrar os textos bíblicos. Aí você pega a Bíblia, né, e mostra para ele como que ele vai achar, porque às vezes você vai ter que ensinar ele a caçar os livros lá no índice da Bíblia, né? Falar para ele, olha, a diferença de capítulo e versículo, né, para ele poder achar, para ele, quando ele for estudar, ele conseguir achar os textos bíblicos e fazer a sua resposta. Se ele não tiver Bíblia, providencie uma Bíblia para ele, né? Doe uma Bíblia para o seu discipulado, né? Para quem você vai estar discipulando ali, dê uma Bíblia para ele e faça uma oração com ele, né? E encerre ali o período, aí está encerrada a visita. Então, nessa visita são esses pontos aí que nós vamos trabalhar com o novo convertido. Então nós vamos aí, para 5 segredos para fazer uma visita bem sucedida, né? 5 segredos. Primeiro, Espírito Santo. Nossa dependência total ao Espírito Santo. Porque só Ele é que pode nos dar sabedoria, só Ele é que pode nos direcionar, só Ele é que pode nos dar a palavra certa no momento certo, né?
e Ele é o maior interessado que essa obra vá bem. Então nós precisamos entender que nós temos que ter uma dependência do Espírito Santo e desenvolver uma intimidade com Ele, né? Através da oração, da fé que tudo vai dar certo, estarmos debaixo da nossa liderança, né? Em submissão à nossa liderança, que é muito importante. Nós já falamos, né? E a gente que estuda um pouquinho a respeito dessa área, o Silmar já leu vários livros, eles batem muito em cima dessa questão de submissão à liderança, de você estar debaixo da bênção da sua liderança, para que você tenha o que? A autoridade espiritual, né? Para que você tenha a autoridade espiritual, tenha atitude de fé, vai com fé para o encontro, entendendo que é o Espírito Santo que está dirigindo o seu discipulado. Olha só, e esses textos bíblicos aqui interessantes. Muito obrigado. Filipenses, tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Olha só, o Deus que começou a boa obra na vida do discipulando, na vida do novo convertido, e que começou a boa obra na nossa vida também, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai nos aperfeiçoar enquanto discipuladores, né? E vai aperfeiçoar o nosso discípulo. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Nós somos o que? Canais de Deus para essa obra. Olha só, Isaías 54, 17 diz assim: olha, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo terá condenação. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então nós temos que ir entendendo o seguinte: estamos indo para uma batalha espiritual? Sim, né? Tudo isso, tudo que fazemos no reino de Deus envolve uma batalha espiritual, porque estamos indo contra as forças das trevas, estamos libertando, sendo instrumento de libertação de alguém que estava outrora nas mãos do diabo. Então é uma batalha espiritual. Olha, mas a palavra de Deus nos garante: toda arma preparada contra nós, contra o nosso discípulo, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar. Maior é Deus que está ao nosso lado, maior é Deus que está conosco. Então nós temos que ir nessa fé, nessa convicção. Romanos 15, 14, ele vai falar: olha, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo falando para os irmãos ali de Roma, dizendo: olha, eu estou certo, eu estou convicto de que vocês estão cheios do Espírito Santo e vocês podem admoestar uns aos outros. Essa palavra fala para mim e para você. Olha, Deus, Ele nos encheu do seu Espírito Santo, Ele nos capacitou para que nós possamos fazer esse trabalho de acompanhar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. É Ele que nos enche, é Ele que nos capacita. Então nós precisamos ter essa atitude de confiança. Olha só, filhinhos, 1 João 4,4, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Olha só, o João falando ali a respeito do espírito do anticristo, e aí João falando: olha, eu sei o que está em vós, e vós já tendes vencido o mal. Vocês já venceram o mal, nós já vencemos o mal. Então nós temos que ir com ousadia no poder do Espírito Santo de Deus, né? Ir com alegria genuína. É diferente, irmão, alguém que chega na nossa casa com um sorriso, com um semblante alegre, né? Mostrando que está ali por prazer, mostrando que está ali com alegria no coração, do que alguém que chega lá cansado, aquela cara cansada, né? Como que está ali obrigado. A gente tem que ir com alegria verdadeira, uma alegria contagiante, cheia do Espírito Santo, acordado com todos os homens, né? Ter boa educação. Olha só o que fala lá em Tito 3,2: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Você chega na casa de um novo convertido,
convertido, às vezes tem um espírita, tem um católico, tem uma pessoa de outra religião. A gente tem que ter sabedoria nessa hora, né? Sabedoria para a gente ganhar, conquistar o coração do novo convertido e também alcançar já aquelas pessoas que estão ali. Então a gente não pode ser, né, não chegar ali com desrespeito, né, não chegar ali com afronta. Vamos ter sabedoria, né? Evitar levar muitas pessoas, que às vezes a casa da pessoa é pequena para receber, ela vai ficar sem graça. Evitar chegar na hora do almoço, do lanche, da janta, né, na hora da comida. Quando se tiver mais intimidade, né, pode até combinar. Pode até combinar. A irmã Elisa, se ela fosse uma nova convertida, a Paulinha gosta de mim. Ela tem umas simpatia, minha irmã. Só mesmo. Olha, hoje tem empadinha da irmã Elisa na cantina. Não entre em uma casa com uma pessoa do mesmo só com uma pessoa do mesmo sexo, ou do sexo oposto, né? Você vai visitar lá, está marcada a visita com o esposo da irmã. E você chega, o esposo não está da sua irmã. E você é um homem, aí não pode entrar. Não pode nem entrar. Fica ali na porta mesmo, agradece e ó, vamos embora, né? Vigilância. Vigilância. Tem que ter muita vigilância. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tanto é que para você discipular, o evangelista Silmar sempre coloca o quê? Homem para discipular homem, mulher para discipular mulher, né? Então a gente tem que ter essa vigilância, porque pode até não acontecer nada, mas pode ser que saia alguma conversa distorcida e aí é complicado. Então a gente não pode. Sim, a gente já sabe o que deu com José, né? José ficou na casa só com a mulher de Potifar do cadeia. Então, ele tem que ficar ligado. Tem esse cuidado. Vestir de maneira adequada, né? A gente ia com uma roupinha bacana para poder nos chamar a atenção. Evitar o evangeliquez, né? Isso aqui é difícil para nós, meu Jesus. Ô varão, tá na benção, né? Evitar para a pessoa não estranhar muito, né? Evitar uma visita muito longa, né? A visita ali é o quê? 1 hora de duração no máximo. Ser amoroso, pronto para ministrar aos outros que estiverem na casa também. Ganhe a casa para Jesus com o impacto do seu evangelho, da sua visita. Então o que levar, né? O que levar? Você vai levar a sua Bíblia, você vai levar um manual de discipulado, você vai levar ali um lápis, uma borracha para você ir respondendo com ele, né? Se tiver um dicionário bíblico, leve, dependendo, leva uma garrafinha de água também, dependendo do lugar que for, né? Então, são instrumentos aí para você levar na sua primeira visita. Então, essas são as orientações acerca da primeira visita, né? Aí nós vamos estudar na próxima lição as outras visitas. Então, relacionado a isso, os irmãos têm alguma pergunta, tem alguma colocação a fazer? Tá bom. Tá bem tranquilo? Mas eu sei que no dia lá da primeira visita, muitos vão chegar na primeira visita, meu Deus, o que eu faço agora? Mas é natural. E assim, essa ideia que o evangelista Silmar propôs aí, da gente ir em dupla, né, nos primeiros, vai ajudar demais, porque às vezes dá um branco, né, a gente fica nervoso, dá um branco aí, o outro lembra, né, de falar alguma coisa, o outro ajuda, complementa, e aí a coisa vai fluindo. Então, essas são as lições básicas. O mais vai ser na prática, né, vai ser na prática. Mas se nós formos com o nosso coração, né, no nosso sentir de que nós estamos ali para ser instrumentos do Espírito Santo, que é Jesus que faz a obra,
né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nós estamos em uma missão e Jesus está na nossa frente, o Espírito Santo está conosco, é Ele que nos capacita, aí a gente vai mais em paz. Aí tem que ir, segurado na mão de Jesus, entrar e sair da casa segurado na mão de Jesus, que vai dar tudo certo para a glória de Deus. Amém? Isso a pessoa já abriu o coração, né? E o irmão Isaías comentou, né, que se ela aceitou a visita, ela já está com o coração mais aberto, mais receptivo. Então, realmente tem essa vantagem. Mais alguma questão? Não? Então, eu agradeço aqui a oportunidade.